modo, nós podendo conhecer-nos, podemos resolver muitas das nossas dificuldades, afastar muitos obstáculos e conquistar muitas vitórias para nosso benefício. Na segunda parte, que começa, que é a parte especial, da página 147 em diante, nós temos aqui um estudo sobre nós e nossos pensamentos, porque realmente nós somos muito dos nossos pensamentos. Nós somos propriamente aquilo que nós julgamos que somos. E as nossas ideias nos constroem e também nos destroem. As ideias positivas servem-nos para fortalecer-nos, enquanto as negativas nos abatem, nos aniquilam. A leitura desta parte é importantíssima, sobretudo quanto a esses exercícios que os senhores podem fazer, que não só são benéficos para a integração do vosso espírito, como também para o orador, tem um papel relevante. O que nós pedimos ao leitor é apenas um pouco de confiança em si mesmo, porque deste pouco nós poderemos construir o muito. A necessidade de exercícios respiratórios, como vemos na página 165, para que dê mais fluidez à nossa mente. A prática da meditação, tão importante para construir a tensão mental e dar-lhe força, serenidade, capacidade de penetrar no mais profundo, o fortalecimento de si mesmo, como vemos na página 173, exercícios mentais, dos quais damos uma série de providências e métodos práticos, fundados nas experiências dos mais famosos estudiosos de todos os tempos e de todos os povos, exercícios espirituais, colóquios interiores, contemplação espiritual, e a página 185, observação sobre as regras da meditação, o desenvolvimento da imaginação para evitar que ela se desregre. E vamos adiante, compulsando o livro, e vamos encontrando aqui tantos conselhos úteis, todos benéficos, todos construtivos. O cuidado que devemos ter com a imaginação positiva e criadora e inovadora, evitando a imaginação negativa, desregrada, patológica, como vemos na página 207. O estudo sobre os valores, na página 211, que é tão importante. As associações, como elas se processam, as recomendações mais importantes que podemos dar a cada um, para que ele possa, cada dia que passa, ser melhor e mais integrado em si mesmo. E, finalmente, esta completa integração do eu, que só se realiza pela autonomia e pelo ato humano, genuinamente humano, que é o ato de liberdade. Senhores, esta obra só semeou bem, e eu estou satisfeito. Estou satisfeito porque tenho certeza que fiz alguma coisa em benefício dos meus patrícios. Pensem bem nisto. Todos nós necessitamos fortalecer o nosso psiquismo. E isto não se consegue apenas desejando, consegue-se praticando. E as práticas mais importantes estão compendiadas neste livro. Elas não exigem de nós muito tempo. Meia hora de trabalho por dia é suficiente para que nós nos fortaleçamos. Senhores, leiam bem esta obra. Leiam com amor e simpatia, porque ela surgiu de uma simpatia e de um amor. Ela pretendeu apenas semear o bem, e o tem feito. E espero que ela, em vossos corações, também semeie o bem, e ajude a fortalecer o vosso espírito, tornando-vos cada vez mais fortes, mais poderosos. Volvamos agora os olhos para
o assunto mais importante da nossa época, que é saber raciocinar. Poucas vezes a humanidade registra, a humanidade culta dos grandes ciclos culturais, um período de tanta confusão de ideias, de tantas opiniões díspares, de tanta heterogeneidade de teorias, de tantas hipóteses que duram uma temporada tão curta como a nossa. E por quê? Por que tudo isso que nós assistimos? Por uma razão muito simples. Porque toda a nossa pedagogia se preocupou em dar ao homem uma soma cada vez maior de conhecimentos, dar-lhe uma cultura de fichário, dar-lhe erudição, mas não lhe deu o principal. Era ensinar a pensar, ensinar a raciocinar, saber pensar, saber tirar conclusões justas, saber comparar pensamentos para verificar a adequação ou não que há entre eles. Em suma, ter uma lógica robusta e uma dialética criadora. Lendo as obras dos grandes lógicos, que vêm desde o tempo dos gregos até nós, e sobretudo sobre os trabalhos grandiosos realizados no século XVI e XVII, em que pontificaram as maiores cabeças que a humanidade teve neste setor, meu desejo foi oferecer ao homem de hoje uma síntese, mas uma síntese manuseável por todos, que lhes permitisse desenvolver a sua capacidade lógica e que lhes permitisse também saber aplicá-la toda vez que é necessário, não só para especulação, como para análise da vida prática. E desse esforço e desse trabalho surgiu essa obra, que são os métodos lógicos e dialéticos, que é a verdadeira arte de pensar. Ora, vamos compulsar esta obra. Vamos tomar o primeiro volume. Logo os senhores verão, no primeiro volume, que nós fazemos uma explanação da lógica formal, da lógica clássica, da lógica como é ensinada nas escolas. Tudo quanto é exigível para essa matéria encontramos aqui. Temos o estudo da diferença entre a lógica e a dialética, as operações do espírito, como o conceito, o juízo e, finalmente, o raciocínio, o exame dos termos, dos universais, das categorias, da qualidade predicamental, o exame do silogismo, desenvolvido analiticamente, métodos práticos do silogismo e, finalmente, comentários finais sobre o silogismo, o estudo da equipolência, das conversões das proposições, que é uma das matérias mais sérias e mais difíceis dos juízos modais, os silogismos hipotéticos, os silogismos disjuntivos, o dilema, o método, um exemplo do método heurístico, o método da defesa de tese, e finalmente a classificação dos métodos. Isto encontram os senhores no primeiro volume. Se compulsarem o segundo volume, verão quanta riqueza de matéria. A distinção. Porque a distinção é um dos temas mais difíceis. E creio que não há nenhuma obra que a tenha apresentado de uma maneira mais clara do que nós o fizemos nesta obra. Porque a distinção vai permitir evitar que se confunda, que se tome como mesmo aquilo que é distinto, aquilo que é diferente, que se clareie o pensamento, que se tome com nitidez os diversos aspectos. Então, nós temos aí o estudo posterior dos conceitos opostos, da verdade, da eternidade do tempo,
Analogia do método analógico. Análise do tema da analogia, tão importante para a simbólica e para a interpretação das religiões. Análise da distinção, a distinção como foi feita na escolástica, as discussões em torno delas, regras práticas de aplicação fácil para o estudo das distinções, as proposições modais, a disputa, conforme os escolásticos foram grandes disputadores, a fizeram, e tese sobre a dedução, e, para terminar o segundo volume, a teoria do juízo de São Tomás de Aquino. Tomemos agora o terceiro volume. E temos a demonstração. Porque só a ciência quando se realiza a prova, quando se demonstra. A demonstração é, portanto, uma das matérias mais importantes e das mais difíceis, porque poucos sabem demonstrar, porque poucos são aqueles que estudam a demonstração. Então vem aqui uma análise sobre os princípios fundamentais da demonstração. Daí passa-se aos métodos da ciência, a indução e a dedução científicas, dá-se exemplos de demonstração. Estudam-se algumas páginas famosas da literatura filosófica, nas quais se fizeram demonstrações rigorosas. Estuda-se a dialética concreta, dá-se exemplos do raciocinar concreto, exemplos do raciocinar dialético de nossa criação, e dá-se uma síntese final na obra que contém tudo quanto é fundamentalmente necessário para que se desenvolva a arte de pensar. Ora, um orador só pode completar-se quando ele é capaz de apresentar uma tese, argumentar sobre a sua tese, demonstrá-la, ter um pensamento nítido e claro, em que ele possa evitar as confusões que são comuns dentro do filosofar e dentro das discussões em torno de todas as matérias, que ele possa finalmente tornar a sua mente apta a distinguir onde os outros confundem, a notar as diferenças onde os outros identificam e, desta maneira, torná-lo senhor do seu pensamento, da sua inteligência, de modo a saber aplicá-la para os fins que ele deseja. Senhores, esta obra não deve ser posta à margem. Ela não deve ser apenas algo que deve ir por uma prateleira para decorá-la. Ela deve ser uma obra de manuseio constante, diurno e noturno, porque a prática do bom raciocínio exige muita atenção, muita aplicação, constância, perseverança. Há dificuldades, não há dúvida, há muitas dificuldades, mas são vencíveis. Basta um pouco de vontade, um pouco de confiança em si mesmo e uma boa disposição do espírito. É isto que nós oferecemos nestes 3 volumes, que em língua portuguesa representam o que de mais completo se ofereceu até hoje ao leitor brasileiro. Agora, vamos fazer uma pausa, enquanto os senhores preparam alguns dos seus discursos, para, com eles, já dar uma demonstração de quanto os senhores obtiveram no estudo deste curso. Esta aula é a última que vamos fazer. Ela completará o trabalho que fizemos nas 8 aulas anteriores. E ela deve ser coroada do êxito dos senhores, porque agora os senhores farão os discursos nos quais os senhores vão revelar o quanto aprenderam, qual o esforço que empreenderam, quais as vitórias que realizaram sobre si mesmos,
qual a superação que os senhores atingiram. E que a palavra usada pelos senhores seja uma palavra construtiva. Que essa palavra venha para benefício da nossa terra e da nossa gente. Iniciemos, pois, os discursos de hoje, que serão discursos de encerramento, mas que serão um coroamento do esforço do senhor. Meus senhores, eu só posso agradecer a atenção que os senhores dispensaram às minhas aulas. E eu só posso desejar que elas tenham sido proveitosas para todos. Como palavras finais, quero-vos apenas dizer o seguinte: cuidai para que a vossa oratória seja construtiva e benéfica, para que a palavra da qual fareis uso seja um veículo para o bem da nossa terra, e que os senhores amanhã cooperem junto com os bem-intencionados para que este país se projete como uma grande nação, orgulho dos povos, que será o coroamento de todo o esforço dos bons e dos verdadeiros brasileiros. Felicidade para todos é o que vos desejo.